bem quando meu avô me levava pelos trilhos. Ele era um operário da Cobrasil e sempre tinha uma história para contar. Dizia o meu avô que a construção do molho foi realmente necessária, mas até hoje eu não entendo por quê. Olha, Navegantes, pouca gente sabe que teve a obra do século. Se fosse hoje, também seria. O Porto de Itajaí é um porto muito antigo. Ele remonta, na verdade, a sua atividade remonta desde o século XVII. Então, o Porto de Itajaí ele vai surgir como um porto de imigrantes. O rio, ele era chamado de o rio da colonização, porque por ele chegaram as grandes imigrações dos alemães, dos italianos. Os colonos produziam os seus produtos agrícolas que traziam para Blumenau, Blumenau exportava para Itajaí. Então, a primeira preocupação do governo que foi preparar a navegação de Blumenau a Itajaí até a Foz. Esse entroncamento que acontecia em Itajaí produziu então um efeito de organização de armazéns e de entrepostos comerciais. Isso se tornou imperativo que houvesse e despertou a atenção do governo, não só provincial como também imperial, para que fossem feitas melhorias na foz do rio Itajaí-Açu. A foz do Itajaí ele estava à mercê das marés e à mercê das enchentes. O Vale do Itajaí ele sempre foi muito propenso a grandes enxurradas e enchentes que deslocavam a saída do rio. Precisavam corrigir a barra, que tinha a garganta muito estreita, tinha o costão do Morro da Atalaia, que formava uma laje submersa, e tinha o problema da areia que escorria do Pontal. Quando Rodrigues Alves se torna presidente, nós estamos falando do começo do século XX, e isso vai coincidir com alçar Lauro Miller a ministro, nós temos um grande plano. Esse plano era de produzir uma espécie de linhas de escoamento da produção em todo o Brasil. Em 1895 começam a preparar o rio de Itajaí a Blumenau. Em 1986 já começam as obras. Em 1902 assume o Ministério da Aviação e Obras Públicas o itajaiense Lauro Miller. Então ele forma uma comissão que começam a trabalhar em 1906. O Porto de Itajaí entra numa reforma exatamente nesse período, em que o Estado colocava grandes quantidades de recursos, contratava concessionárias para fazer o trabalho e criava ambientes de fiscalização. A Cobrasil entrou em cena já em 1906 mais ou menos, quando ela começou a fazer os moles, não é? E foi a primeira vez que fez um contrato para melhoria não só do acesso ao porto, mas como também do canal de acesso. Foi em 1906 que foi dada a largada para a construção de uma obra grandiosa e aos poucos foi tomando a forma que conhecemos hoje como moles. Vamos começar a obra. Começar por onde? Não tinha um referencial. A Cobrasil instalou o seu escritório onde era a antiga banca de peixes. Ela tirou pedras da Atalaia, não é? E as pedras da Atalaia elas foram consideradas pedras frágeis, não é? Que foram utilizadas no Mole Sul e eram
pedras que eram meio porosas e elas não resistiram às vagas das ondas do mar. Então elas não tinham a qualidade necessária para enfrentar as épocas de tormentas, das grandes enchentes, inclusive, né? A solução que acharam foi utilizar as pedras da pedreira de Queimadas, que era do lado de Navegantes, e isso exigiu uma obra gigantesca, que foi a construção de uma estrada de ferro que era no interior de Navegantes. Foi feito no projeto que esses trem carregariam atrás um batelão que vinha de explosões aqui da Pedreiras, porque realmente era morro de pedra. Que o meu pai trabalhava realmente de marteleteiro, né? Trabalhava pendurado nessas pedreiras aí, furando pedra. Furavam lá 5, 6 minas, e depois eles carregavam com dinamite, detonavam. Aí no caso a pedreira caía, né, que as pedras que são detonadas, aí ponhavam dentro do vagão e levavam para o mole. Essas locomotivas trabalhavam dia e noite com vários vagões que traziam as pedras até a passagem de Navegantes. Dali elas eram repassadas para o rebocador Iolo, que tinha um basculante, e transportadas via rio até o outro lado para levar ao mole sul, que seria o mole da Atalaia. Ainda em Navegantes, do lado norte do rio, tinha a continuação do trilho que vinha até o Pontal. Ali onde nós morávamos, aqui da Ponta da Cruz, era areia mole, e foi aterrado um pedaço ali em frente à nossa casa para passar a estrada de ferro. E nós dali conseguíamos, gurizada, acompanhar até a praia, acompanhamos bem a construção do mole lá. Eu ia levar comida para o meu irmão que trabalhava lá no molho, eu vendia pão assim para aqueles que trabalhavam na pedreira, onde dava a descarga, que quebrava as pedras, né, para trazer aquele vagão. Os vagões vinham cheios de pedra, chegava ali, descarregava ali no molho. A estrada de ferro foi construída pela Cobrasil. Saía de Pedreiras, ia em direção ao bairro São Domingos, chegava no centro de Navegantes e seguia até o bairro São Pedro, onde os trilhos se dividiam. Uma linha, uma em direção ao rio para entrar no basculante e a outra ia lá a Pontal. Tinha no São Domingos, era o Saco Grande, hein? Gente de São Domingos, não se ofenda, o nome era Saco Grande. Ali tinha uma balança, que aquela balança ali pesava todas as cargas que vinham. Todas as guias correntes do lado de Itajaí, os espigões pelo lado de Navegantes e os molhos foram construídas com as pedras de Pedreiras de Queimadas. Nessa época trabalhavam na Cobrasil, pelos registros que nós temos aqui no arquivo do Porto, uma média de 2.000 operários. Aqui só tinha Cobrasil, a base de 80% do povo de Navegante que não era pescador trabalhava na Cobrasil. Vinha gente trabalhar ali no molho, gente de tudo quanto era lado, vinha trabalhar ali nessa pedreira. Tinha almoxarifado para eles, tinha tudo aqui na praça. Toda modernização tem seu custo. Lidar com explosivos potentes, equipamentos pesados, qualquer descuido era cobrado a rigor. E o preço? A vida. O que se pôde ver na época era um serviço penoso, porque tinha que dinamitar as pedras lá em Pedreiras, né? Colocar dentro dos vagões, e esses vagões eles traziam a pedra aqui para o nosso molho. A maior parte era feita no muque, no braço, a força, né? E quando acontecia alguma coisa, sobrava para quem? Para o operário. A pedra que rolava, não estourar a dinamite na pedra, quando dava aquele estouro, ele vinha pegar o pessoal fora, matou muita gente. Aí nessa pedreira ele comentou que morreu uns 8, 9 pessoas. Eles furavam a pedra, botavam o dinamite,
estourava e corria, mas ver se ficava perto, na proximidade. Aí houve muito desastre, houve muito mutilados, mortes. E tinha um senhor chamado Samuel João, quando ele saiu, ele tinha tudo assim. Ele ficou na frente do vagão, o vagão não fazia a manobra ali onde é o Sinergia, ele caiu, o vagão passou por cima e ficou trancado no meio da roda, não deu para tirar, foi conseguido passar 2 vezes por cima do mesmo corpo, foi uma tristeza. Que às vezes uma pedra caía em cima, como teve casos que nós tínhamos ali nessa construção os excelentes mergulhadores, que quando acontecia alguma coisa lá no fundo do rio ou do mar, na parte do mar, eles tinham que mergulhar para ver a posição da pedra, e com isso ocorria às vezes diversos acidentes, alguns deles até com morte. Quando chegava ali, o rebocador levava até o certo, quando chegava ali ele largava, não sei o que era esperar que ele basculava. Quando ele basculava, a pedra caía onde é o molho hoje. Numa dessas ele foi e não voltou, morreu 3 pessoas. Não tem registro, não se sabe se amparavam, se pagavam indenização, se levavam para origens. Aquelas máquinas, quando vinham entregar o corpo, aqueles apitos tão tristes que eu vou te contar até hoje, eu tenho um remando daqui. Nós ia para lá brincar no molho. E não tinha uma diversão, né? Porque coisa perigosa, mas a gente era garoto, né? Era uma diversão. Nós ia para lá brincar. Durante as obras, trabalhando lá, nós brincando aqui, eu passava. Aí muitos deles ainda pegava aquela resto de prego que sobrava, e pegava aqueles pregos compridos, botava em cima do trilho para a máquina passar por cima para fazer faquinha para descascar laranja. Tá vendo a brincadeira nossa? Na Revolução de 1930, por exemplo, os trabalhadores da Cobrasil viveram seus piores dias. A Cobrasil estava à frente dessas obras sempre. E ela só vai ser retirada das obras, ela só vai sair de cena na década de 30, na verdade em 1930, com um outro golpe, que foi o chamado Estado Novo. Aí no âmbito federal vai, por decreto, cessar todos os contratos com a Cobrasil. Acreditava-se que não seria, que o Getúlio Vargas não faria, houve assim uma indecisão. E esse tempo o navegante viveu dias negros. Quando dava essas paradas, essas coisas, na região existia o palmito, existia a fruta, existiam um monte de coisa que poderiam, né, socorrer as pessoas naquela hora de fome, naquela hora de necessidade. Entre 30 e 33, uma sindicância que paralisa completamente, há uma retomada das obras, ou pelo menos da intenção das obras em 34, e aí a partir de 36 você tem dotação orçamentária. E que depois de 8 anos estão completos todas as obrigações que a Cobrasil tinha com o Ministério de Viação e Obras Públicas. O meu avô dizia que quando as obras pararam, por qualquer motivo, isso causava um grande impacto, de fome mesmo. Quando a Cobrasil voltou às atividades, em meados do ano 30, os trabalhadores e o povo se uniram num grito de gol. Foi a retomada. Aí já se veio com mais tecnologia, um pouquinho melhor, né? Não mais. E já com a preocupação de comunidade, de ter o que fazer, criar um amor, como se hoje tem pela seleção, tinha-se pelo Cobrasil, o Screte. Vê só, o Screte. Tinha o tempo da Cobrasil, o jogador jogava ali. Inventei o campo até hoje, o campo do Estiva, depois daquele veneno da Cobrasil. Às vezes eles usavam os funcionários que trabalhavam na construção do molho, como alguns que às vezes eram pegos fora. Aí tinha o Ralph Centeralf, goalkeeper. O goleiro era o Vanza, Olávio e Maitá, era baiano, até da Bahia tinha aqui. Ele foi campeão. Então essa paixão ela já começa em Navegante desde a época da Cobrasil. Nós fazia aquelas fitinhas, um era azul e branco e o outro era da coisa. Quando acabou a construção do molho, as coisas também se extinguiu o time da Cobrasil. Navegantes tem áreas de cidade grande.
Para suprir as necessidades da obra, a Cobrasil precisou investir em tecnologia. E o povo agora tem um sonho concretizado, ver Navegantes iluminada e com água canalizada. Na época, eles tinham que usar os meios mais modernos que o Brasil possuía. Estrada de ferro, balanças, tinha os meios de comunicação através dos telégrafos, telefone. Contratou o trabalho da Força e Luz para levar este cabo de Itajaí até Saco Grande para explodir as pedreiras. Não foi só energia elétrica, a Navegantes foi pioneiro também, telefone e serviço de água. Naquela época já tinha telefone e atravessava por dentro do rio, um cabo de chumbo para fazer peso, vinha para aqui, daqui já tinha telefone na pedreira e no pontal para se comunicar, para não ter acidente. Numa falha dessa, o senhor José Braz aqui não ligou que a máquina número 5 ia sair daqui, a máquina 4 vinha com 6 camboios, encontraram de frente, morreram 7 pessoas. Itajaí mandava, nós temos as maiores autoridades do estado através de Itajaí. Eles vinham num avião, um hidroavião, não tinha aeroporto naturalmente, então saltava essas autoridades ali, era esperado. Era Taba, mas o Taba chegou, a autoridade fina. Porque se não houvesse a participação do governo federal através da nossa Cobrasil, o município de Itajaí, na época que Navegantes pertencia para ele, não teria recurso financeiro nenhum para arcar com essas despesas todas, né? Ninguém gosta de falar muito. Uns nem acreditam, mas você já ouviu falar do fantasma da luz do trilho que assombrou Navegantes por anos e anos? Houve um batelão daquele que virou. E muitas mortes. Aí ele dizia assim, olha, lá aparece a luz do trilho. Dizem que aqueles fantasmas do batelão se transformaram na luz do trilho. Aí foi terror. Era uma luz que ela corria em cima dos trilhos. E se a pessoa jogasse pedra, pau, alguma coisa, ela revidava, corria atrás das pessoas. Vi muitas vezes. Vi. Era uma luzinha que dava com altura, dessa altura, 3 metros, 4 metros. A gente via. Quando eu encontro dela, desaparecia, a gente com 10 metros, 20 na frente, ela aparecia nas costas. Mas hoje, se contar, é tudo mentiroso. Era realmente um fenômeno? Ou era obra da física, da natureza? Sempre falava que tinha uma luz do trilho, o pessoal passava ali e se assustava com a luz do trilho. Um dia eu cheguei em casa, era 10 horas da noite. Quando eu cheguei em casa, abri o portão e não fechei. Aí meu pai levantou-se. O que é, Thaís? Tá vendo? Eu disse, a luz do trilho, está bem suspensa ali em cima do gado ali. Aí quando ele abriu a janela, ela desapareceu, que não era para todo mundo que ela aparecia. Veio gente da capital para ver se via a luz. Foram para Queimada e Saco Grande, mas não viram nada. Até hoje eu não sei o que é. Agora que eu vi, a gente pode me chamar de mentiroso, né? Mas acho que eu vi e presenciei ela muitas vezes. A conclusão da obra fez com que Itajaí se tornasse um porto de esperança, de oportunidade e fortaleceu muitas categorias navais. Foi 500%, foi muito importante. Até hoje eles estão conservando, estão melhorando, estão asfaltando, estão tudo, até hoje eles estão fazendo. Hoje até um passeio turístico. Acho assim que toda a história de Navegantes também deve muito à Cobrasil. Eu vejo a Cobrasil como uma grande propulsora do nosso município hoje, porque aqui se concentrava a maior parte das pedreiras e tudo mais, das obras que foram feitas para o porto e a navegabilidade em si. Agora eles deixaram um serviço muito bem feito aqui na Barra de Itajaí, na Barra de Navegantes. Os navios ali perdiam a barra, não tinha o molde e vinham na praia, porque é muita força d'água. E depois que fizeram a barra, não aconteceu mais isso. Se nós pensarmos que Itajaí
tem uma categoria como a dos estivadores, dos terresteiros, vamos ter uma navegação de cabotagem que vai precisar de reparo, portanto vai surgir aqui uma indústria da carpintaria naval. Nós vamos ter depois os estaleiros mais estabelecidos. Tanto o porto de Itajaí como de Navegantes, eles mandam, né, todo o escoamento do nosso produto, tanto para o Brasil como para fora. Não foi uma obra faraônica, sim uma obra necessária, né, que até hoje ainda ela produz frutos para a região. Ela, na verdade, criou todas as condições para o funcionamento do porto. Ela estruturou, na verdade, o porto de Itajaí. Este rio agora é o resultado de todo o trabalho de equipes, de engenheiros, de trabalhadores, daquelas pessoas que começaram aquele trabalho inicial lá de Navegantes, onde perderam braços, perna, onde houve mortes. Quando parava o trabalho, eles ficavam sem emprego, recomeçavam, voltavam a trabalhar, voltavam a ter a sua remuneração. Então foi muito trabalhoso para nós chegarmos até este momento em que a gente acabou de ver a entrada de um grande navio pela Barra. Então é a ação humana sobre a natureza. Nós vamos vencer, né, e transformar esse lugar num lugar viável. Aparece nos registros do Porto de Itajaí, porque os tempos, as leis eram outras. E a verdadeira argamassa dessa grande obra se constituiu com sangue, suor e trilhos.